Boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Que alegria! Estamos ao vivo com o programa Eclésia, como de costume, toda terça-feira, nesse horário. A gente fala sobre assuntos relacionados à catequese. Ora a gente discute história da igreja, ora a gente discute alguma coisa do tempo litúrgico, a gente conversa sempre também sobre a vida de um santo. Nosso objetivo é falar sobre a doutrina da Igreja Católica e de obras dentro da Igreja Católica. Aliás, por falar em obras, tem tudo a ver com o tema de hoje. Eu já vou divulgar daqui a pouquinho o nosso tema, porque antes eu quero dar boa noite aos nossos convidados, porque hoje, excepcionalmente, o Padre Guido Montinelli não está conosco. O Padre Guido está de folga hoje. Um abraço para o Padre Guido que está nos assistindo. Ele fez uma pequena cirurgia no rosto. O Padre Guido fez uma pequena cirurgia no rosto. Semana que vem ele volta normalmente para comentar aqui conosco o programa Eclésia. Mas tem um padre aqui que muitas oportunidades no ano está aqui conosco. Você que é telespectador assíduo certamente já o conhece. Antes ainda de eu dizer o tema dessa noite, vou dar boa noite ao nosso primeiro convidado, que é o Padre Wander Maia, está aqui ao meu lado. Boa noite, Padre, mais uma vez bem-vindo. Boa noite, Eric. Boa noite a você que nos acompanha pela TV Século XXI. Mais uma vez, é um prazer estar aqui. Muito bem. E um padre que pela primeira vez está aqui conosco hoje no programa, espero que não seja só uma visitinha, e sim a primeira de muitas outras, que é o Padre Augusto Dantas. Boa noite, Padre. Bem-vindo aqui no programa Eclésia. Obrigado, Eric. Boa noite, Padre Wander. Boa noite a todos vocês que estão assistindo a gente em todo o Brasil, né? Legal. O tema de hoje, por isso que a gente convidou também o Padre Augusto que está aqui, porque ele faz parte de uma obra na igreja, que é o tema do programa de hoje. E o Padre Wander também sempre está próximo a essa obra, trabalha próximo a algumas pessoas dessa obra, e nós vamos falar sobre uma obra. Que obra nós vamos falar hoje, Padre Wander? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Opus Dei, essa maravilhosa obra de Deus que se utilizou de um grande instrumento do século passado para deixar esse dom para a sua igreja, Eric. O senhor falou Opus Dei e já falou obra de Deus. É essa a tradução? Essa tradução, Opus Dei em latim, obra de Deus em português. E o Padre Augusto Dantas, por sua vez, é membro da Opus Dei e vai contar um pouco para a gente da sua experiência, também da história da Opus Dei. A gente vai perguntar um monte de coisa bacana aqui, tanto para o Padre Augusto Dantas, também com o Padre Wander Maia. Como de costume, você sabe que você pode participar aqui conosco, seja por e-mail, também por telefone, e você também pode mandar mensagens via WhatsApp aqui para a gente, tá bom? A gente vai começar a nossa conversa, na medida aí que você pensou em alguma pergunta, manda aqui para a gente alguma dúvida, na medida do possível, a gente tenta colocar aqui a sua sugestão na nossa conversa, quem sabe a gente não consegue atender a tua pergunta aqui ao vivo. Se não, depois por e-mail durante a semana, a gente acaba te respondendo. O Padre Guido Montinelli sempre responde durante a semana os e-mails que chegam aqui para a gente. Bom, antes da gente entender um pouco mais sobre o que é o Opus Dei, o que o Opus Dei faz, né, o principal trabalho, carisma e tudo mais, vamos começar falando do fundador da Opus Dei, Padre Augusto Dantas. Quem é o fundador da Opus Dei? O fundador do Opus Dei é São José Maria Escrivá. Quem foi São José Maria, né? Acho que essa pergunta é interessante as pessoas ouvirem, porque conhecendo a vida de São José Maria, a gente conhece muito da obra, né? São José Maria era um sacerdote apaixonado por Deus, enamorado de Cristo, da igreja, das almas. E é um santo contemporâneo, é um santo que nasceu faz pouco mais de 100 anos. Ele nasceu quando? 1902. 1902. Então faz poucos anos a gente comemorava o centenário de nascimento dele. A gente já está vendo uma foto aí de São José Maria Escrivá. Ele era espanhol, é isso? Sim, nasceu em Barbastro, na Espanha, no dia 9 de janeiro de 1902, no seio de uma família cristã. E era um garoto normal, isso sim, muito piedoso, né? Mas nunca tinha pensado em ser sacerdote. Interessante isso, como Deus faz as coisas. Ah, né? ele não teve uma vocação precoce, então? Sim, porque com 16 anos ele recebeu a vocação ao sacerdócio. Mas antes, ele queria ser arquiteto, queria formar uma família. E como é que Deus tocou o coração dele, né? Você vê que Deus o ia preparando sobretudo com a cruz, que depois vai ter muita relação com a vida dele, né? Ele perdeu as 3 irmãs pequenininhas dele, por exemplo, morreram ainda crianças. E ele, que era um garoto bom cristão, mas que não queria ser padre, né? Ele não gostava do latim, porque ele dizia, por exemplo, que o latim é para os padres, eu não quero isso, né? Mas ele era muito piedoso, né? E ele, morando em Logronho, que era uma outra cidade da Espanha, num dia de inverno, ele saiu para caminhar na neve, que tinha caído, e caminhando na neve ele viu umas pegadas sobre a neve.
E ele achou estranho, né? Quem é que está caminhando aqui na neve? E ele se espantou quando viu que aquelas pegadas eram as de um homem descalço. Olha só. Ele se aproximou, seguiu aquelas pegadas e viu que elas davam no convento dos carmelitas descalço que ainda há hoje em dia, né, em Logronho. Então ele se deu conta de que era um homem que andava por amor a Deus com os pés descalços também na neve. E naquele instante Deus tocou a alma dele. Né? Ele tinha quantos anos nessa época? Tinha 15 para 16 anos, 16 foi em janeiro de anos. 1918. Então ele dizia assim, né, que Deus fez ressoar na alma dele a seguinte pergunta, né? Se este homem é capaz de fazer isso por amor a Deus, o que não estou chamado a fazer? E ele entendeu que Deus lhe pedia algo grande e que fosse amor. Então ele começou a discernir a sua vocação e entrou para o seminário, né? Ainda com 16 anos. Quando ele tinha 15 ou 16 anos, não me lembro bem se já estava, se o Papa já era Bento XV ou ainda era Pio X, mas enfim, estava ali na troca, porque Isso. no começo do século XX... Já era Bento XV já. Já era Bento XV, né? Ele entrou em 1903, né? E não me lembro bem qual foi o final do papado de Pio X. Mas eu sei que Pio X é um Papa Santo, a gente está dizendo um tempo depois de um Papa Santo, e a gente está aqui mais de um século depois de acabar de ter um Papa Santo, a gente teve o Papa João Paulo II, que foi canonizado há pouco tempo, que tem tudo a ver aqui com a obra, o senhor vai explicar para a gente depois. Depois de um século a gente está falando desse homem aqui, Padre Wander. O senhor conheceu ele como? Como o senhor teve contato com São José Maria Escrivá? Bom, a primeira vez que eu tive contato com São José Maria foi através de um leigo que frequentava a minha paróquia de origem, a paróquia de Santana, lá no bairro de Santana, na zona norte de São Paulo. E ele me apresentou uma pequena biografia do fundador do Opus Dei, o Instrumento de Deus. Sim. O Instrumento de Deus. E desde o primeiro momento foi impactante, porque logo depois eu tive contato com outro escrito, uma coletânea de homilias de São José Maria, chamada Amigos de Deus. E fiquei isso está dizendo antes do senhor ser padre? Não, isso em 91, 92. Certo. Entrei para o seminário em 94 e muito bem. Mas quando li Amigos de Deus, algumas das homilias, fiquei realmente tocado pela vida, pela luz. Aquelas palavras transbordavam que era o coração de um santo. Certo. Ficava muito forte isso para mim, Eric. Que bonito. Essa história das pegadas da neve é interessante, é bonito. Um pequeno sinal que ele viu ali, talvez, quase que um início de um chamado a uma vocação que depois foi permanente e muito fecunda, né? A palavra certa é fecunda. Porque quando ele viu aquelas pegadas na neve, ele entendeu que Deus lhe pedia algo grande que fosse amor. Ele entendeu que isso passava pelo sacerdócio, mas que ia mais. Ele entendeu que Deus queria que ele fosse sacerdote, mas que depois lhe pediria algo grande que ele ainda não sabia o que era. Então, desde 1918, ele começou a rezar como jaculatória, uma oração que ele rezou até o fim da vida, mas naqueles 10 anos de maneira muito intensa, Senhor, que eu veja. Né? Se ordenou sacerdote em 1925 e continuava rezando, Senhor, que eu veja isso que tu me pedes e que eu não sei ainda o que é. Ele sabia que algo ali, talvez ele estava entendendo esse chamado, mas não sabia ainda o que era, então é isso. Ele entendia uma mística ou alguma coisa diferente ali na vocação dele, mas não entendia bem o que era ainda. Ele sabia que passava por ser sacerdote, certo. Passava que era algo grande para o bem da igreja, para o bem das almas, mas Deus quis fazê-lo rezar mais, pedir ao Senhor, né, como o cego de Jericó, Senhor, que eu veja. Ele pedia a Nossa Senhora também, Senhora, que seja isso que Deus quer. E fazendo um retiro, 3 anos depois de ter sido ordenado sacerdote, em 1928, ele viu. Quando que ele se ordenou, padre? Ele se ordenou sacerdote no dia 28 de março de 1925. 25, certo. E no dia 2 de outubro de 1928, fazendo um retiro, como ele costumava fazer todos os anos, ele levou para esse retiro aqueles papeizinhos que ao longo daqueles últimos anos ele vinha anotando as inspirações que Deus lhe dava, né? Ele sempre fugiu de um protagonismo, digamos assim. Ele sempre tinha certa repulsa por tudo que significasse atenção à sua própria pessoa, mas ele entendia que Deus lhe pedia guardar aquelas moções. Fazendo o retiro e vendo aquelas fichas espalhadas sobre a cama, ele viu a obra, né? A expressão que ele sempre usou foi, Deus me fez ver a obra, Deus me mostrou a obra, eu vi a obra. Isso em 1928, no mês de outubro, foi quando ele teve essa inspiração mais concreta para fundar e criar a Opus Dei. Na verdade, eu já vi um vídeo, aliás, São José Maria Escrivá, é fácil, você que está nos assistindo, se você procurar aí nas redes sociais, procurar no YouTube, botar lá São José Maria Escrivá, você vai ver um monte de vídeo, muitos deles traduzidos para o português,
porque se trata de um santo contemporâneo, né? A tecnologia já estava presente, né? Talvez, a gente até comentava antes do programa aqui, talvez só o Papa João Paulo II, São João Paulo II, dos santos contemporâneos, tenha mais documentos e vídeos dele, porque o Papa, é claro, qualquer lugar que ia tinha uma câmera. Sim. Mas São José Maria Escrivá tem muitos vídeos. Aliás, se possível, se der tempo, a gente vai até exibir algum, porque nossa conversa é longa, se der tempo a gente vai exibir algum vídeo hoje ainda aqui do São José Maria Escrivá. Então, ele sentiu que ele viu a obra, como se Deus tivesse explicado para ele, olha, é Sim. isso. Não foi o resultado de uma busca dele, né? Não é que a obra foi uma conclusão a qual ele chegou. Certo. Ele dizia, quem fundou a obra foi Deus, a obra é de Deus, né? E Deus lhe mostrou. E o que Deus lhe mostrou? Ele dizia que naquele 2 de outubro estava presente já todo o Opus Dei, né? Deus lhe mostrou que queria que ele dedicasse a sua vida como sacerdote a difundir a chamada universal à santidade e ao apostolado no meio do mundo. Ou seja, lembrar aos cristãos que pelo seu próprio batismo estão chamados a ser santos, porque a todos disse o Senhor, né? Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Naquela época, no contexto em que ele começou a pregar isso, não era tão comum assim. Certo. Hoje talvez a gente já veja mais canonizações de leigos, leigas, né? A gente já entende a santidade como algo mais próximo também, por conta do Concílio Vaticano II, do qual ele foi precursor. Mas naquela época foi uma grande novidade. Mas ele dizia, uma novidade como o Evangelho, sempre novo como o Evangelho e velho como o Evangelho. Tem a juventude perene do Evangelho, digamos assim, né? E começou a pregar, começou a fazer apostolado, a falar para todas as pessoas que podiam encontrar a Deus através, né, das suas realidades cotidianas, através do seu trabalho profissional. E essa mensagem ela foi crescendo, né? As pessoas foram se entusiasmando com isso, a obra foi crescendo e ele foi tendo um coração de pai com as pessoas que se aproximavam dele, e a obra foi se constituindo como família, uma família dentro da família de Deus, que é a igreja. Que bonito. O nosso telespectador João Marcos Fernandes, que é da cidade de Igaporã, na Bahia, ele diz que ele tem 17 anos, ele pensa na vocação sacerdotal, ele diz que gosta muito do programa Eclésia, diz que é o programa favorito dele. Muito obrigado, viu, João Marcos? Ele diz que está aguardando ansiosamente o início do programa. Quer dizer que ele mandou antes ainda do programa começar, ele já mandou mensagem aqui pra gente. Bom, então, o querido João Marcos, é bom você entender de um exemplo de um grande sacerdote. Quem sabe se Deus te der a graça de chegar até lá, a gente está falando de um grande sacerdote, que é São José Maria Escrivá, um santo espanhol, fundador da Opus Dei. A gente vai conhecer um pouco nesse programa. Entender um pouco mais sobre o que é a Opus Dei, mas a gente está iniciando a nossa conversa tentando entender e conhecer um pouco mais sobre o fundador da Opus Dei. E eu sei também que talvez você já deve estar pensando assim, olha, Opus Dei, a gente ouve tanta lenda sobre isso, a gente vai entrar nesse assunto também, a gente vai passar por isso também, né? Lendas recentes, inclusive lendas modernas, que diz respeito à Opus Dei. Vamos fazer o seguinte, Padre Wander, a gente tem um pequeno VT do próprio São José Maria Escrivá. Como a gente está dizendo agora há pouco, não é todo dia que a gente tem um vídeo de um santo ensinando alguma coisa pra gente. Vamos assistir esse vídeo e na sequência a gente comenta. Roda pra gente aí, Bruno. Ese sacerdote después tenía 26 años, la gracia de Dios y buen humor y nada más. Y tenía que hacer el Opus Dei. ¿Y sabes cómo pudo? Por los hospitales. Aquel Hospital General de Madrid, cargado de enfermos, paupérrimos, con aquellos tumbados por la crujía porque no había camas. Aquel Hospital del Rey se llamaba, donde no había más que tuberculosos pasados, y entonces la tuberculosis no se curaba, ahora no es enfermedad, ahora se cura. Los médicos han adelantado mucho. Y esas fueron las armas para vencer, y ese fue el tesoro para pagar, y esa fue la fuerza para ir adelante. Y el Señor nos llevó por todo el mundo, y estamos en Europa, en Asia, en África, en América, en Oceanía, gracias a los enfermos, que son un tesoro. Y no se me olvidará de aquella pobre criatura a quien yo, sacerdote joven, estaba ayudando a morir después de darle esta unción, y le susurraba al oído, bendito sea el dolor, eso es liberación, amado sea el dolor,
y lo iba repitiendo con la voz rota, murió a los pocos minutos. Santificado sea el dolor, glorificado será el dolor, y no ha cambiado de parecer. Esta es mi liberación. ¡Anda! Bonito, bonito, muito legal. Bacana, né? Assistir um vídeo de um santo fazendo sua catequese ali num grupo. Super atual aqui pra gente. Eu vou querer entender, Padre Augusto Dantas, essa questão aí da relação com os doentes que o próprio São José Maria Escrivá colocou aí com o início da obra. Mas antes, Padre Wander, São José Maria era bem-humorado. Isso a gente encontra facilmente quando a gente lê alguma coisa sobre ele. Isso, inclusive, o humor, a alegria, é uma coisa, é um sinal da presença evangélica na vida dele, é claro, né? Não há dúvida. Eric, tão bem-humorado, né, Padre Augusto, que ficou conhecido como o santo do bom humor. E realmente, a alegria essencial, a alegria que vem de Deus, a alegria de ser filho amado, essa é a alegria, de se reconhecer, de se conhecer e de se reconhecer filho amado, isso transbordava nele. Sim. Deus é meu pai, me ama, cuida de mim. Isso aí era um vulcão de alegria que irradiava, que se derramava em todos os que conviviam com ele. Era uma marca registrada de São José Maria. Que maravilhoso. Bonito, muito bonito. E em todos os momentos havia algo da sua própria natureza, uma natureza alegre, uma natureza de alvissareira, mas que era um influxo tremendo da graça de Deus na sua alma, essa alegria irradiante. Não há dúvida que era, Eric. Bom, a alegria irradiante, o bom humor, que ele mesmo diz ali, que ele teve que manter, ou ele tinha, como se ele dissesse, tinha o bom humor, a coragem. Eu tinha 26 anos, a graça de Deus, bom humor e nada mais, dizia. Né? Nenhuma virtude, nenhum recurso, nenhum meio. O bom humor ele é constitutivo da vida cristã, a alegria, né? A alegria, como dizia o Padre Wander, fundamentada na filiação divina. Esse é o traço mais característico do espírito da obra, São José Maria dizia. Né? A nossa consciência de sermos filhos de Deus. De fato, o que pode entristecer um filho de Deus que é coerente com a sua vida de filho de Deus? Não é? Nada. Existe quase que uma mística, quase não, existe uma mística quando a gente pensa no atendimento às pessoas no leito de morte. Né? A igreja está presente do nascimento até o momento da morte. Isso é comum, a gente, inclusive, diversas vezes, a gente já tratou aqui no programa, já dedicou, inclusive, um programa específico sobre a hora da morte, como a igreja atende o seu fiel na hora da morte. Mas ele fez um comentário ali no vídeo, São José Maria Escrivá, dessa relação, ele chamou inclusive de bendito, aquele doente que ele atendeu. O que é a presença do sacerdócio dele, atendendo as pessoas no leito de morte, o que isso influenciou na fundação da obra Opus Dei? Eric, todo sacerdote traz dentro de si uma predileção pelos doentes e pelos que sofrem, porque são Jesus, né? Os doentes são Jesus Cristo. E São José Maria tinha isso muito gravado no seu coração. Antes mesmo de fundar a obra, já como sacerdote, ele procurava visitar os doentes, atendê-los, né? E rezava junto com eles, e não tinha vergonha, nem medo, nem sequer do contágio, porque eram doenças incuráveis, né? Como a tuberculose, por exemplo. Mas depois de que Deus lhe pediu fazer a obra, ele entendeu que, não tendo nenhum recurso, que passou muitos anos sem ter e, na verdade, nunca os teve, a sua única fortaleza era a oração dos doentes, porque ele entendia que é um tesouro diante de Deus, essa vida que está unida a Jesus na cruz, que quando oferecida a Deus Pai, traz graça, né? Traz graça do céu para a gente levar adiante aquilo que Deus nos pede. Então ele visitava os hospitais, caminhava dezenas de quilômetros por dia, às vezes, porque também não tinha dinheiro para pegar os meios de transporte, né? Para ir de hospital em hospital. Ele durante muito tempo foi capelão do Patronato de Enfermos, que era uma instituição que havia em Madrid, que cuidava desses moribundos, né? Ele dizia assim, não tenho de conseguir nada para fazer a obra, mas tenho a oração dessas pessoas. E a obra foi adiante, vencendo muita dificuldade, que não foram poucas, né? Por quê? Porque chegavam ao céu a oração e o oferecimento da vida de tantas pessoas, almas gratas a Deus porque sofriam, né? As crianças e os doentes, dizia São José Maria, são as almas gratas a Deus. A inocência das crianças e a união com a cruz dos doentes, né? E na obra sempre ficou isso. A obra sempre ficará até o fim dos tempos. É algo que está unido à fundação da obra, esse amor de predileção pelos que sofrem. São José Maria dizia que na família da obra, quem são o tesouro? Quem são aquelas pessoas mais importantes? Os que estão doentes, porque esses merecem todo o nosso carinho, a nossa atenção. Essas pessoas têm uma oração agradabilíssima a Deus, elas transformam todo o seu dia numa missa, ainda que não a possam assistir se estão deitadas numa cama, né?
Então é assim, né? São os meios sobrenaturais, os meios de união com a cruz, né? Os meios da graça, que chocam com os meios meramente humanos às vezes, né? Olha só, é difícil a gente olhar para uma obra dessa, tão bonita, tão grande. Daqui a pouquinho, inclusive, eu pedi para o senhor contar para a gente quantos padres a Opus Dei tem pelo mundo, se é só padre que faz parte da Opus Dei. O senhor explica tudo isso para a gente na sequência. A gente tem bastante programa pela frente, a gente vai entender bastante coisa sobre a Opus Dei. O Padre Wander, uma outra oportunidade, o senhor esteve aqui conosco no programa, o senhor já fez vários programas aqui conosco, todos estão disponíveis no nosso site, rs21.com.br, nosso telespectador, a gente sempre divulga, você pode entrar lá no nosso site e assistir todos os nossos programas, inclusive esses que o Padre Wander participou. Mas em algumas oportunidades, quando o senhor participou aqui conosco, nós entramos em alguns assuntos, entre eles o marxismo, o problema, inclusive, do marxismo no meio da teologia. Dedicamos um programa específico sobre a teologia da libertação, falando sobre os 2 documentos que a igreja condenou a teologia da libertação no ano de 84 e 86. E a gente entrou nesse assunto. Ele sendo espanhol, São José Maria Escrivá, ele sofreu não só dos comunistas, da perseguição comunista na Espanha, de outros problemas sociais daquela época, num período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, conhecido como Guerra Civil Espanhola. Em poucas palavras, conta pra gente que período foi esse da Guerra Civil Espanhola e que condição, depois vou pedir para o senhor explicar pra gente como ele viveu esse período, mas explica para o nosso telespectador que não está muito inteirado o que aconteceu nessa Guerra Civil Espanhola, Padre Wander. Aqui, Eric, em 1936, explodiu na Espanha um conflito interno de, vamos dizer assim, de algumas índoles, de algumas tendências políticas distintas que acabaram, no fundo, tinham um fundo anticatólico triste, lamentável, na sua essência, né? E que isso se propagou no prático como uma sangrenta perseguição à igreja. Na verdade, a Guerra Civil Espanhola, vou dar outro nome, o Padre Augusto pode até me corrigir, mas foi uma sangrenta perseguição à Santa Igreja. E como, aqui que é o mais importante, quer dizer, como foi muita dor, foi muito sofrimento, a igreja foi perseguida, muitos sacerdotes foram martirizados, foram mortos. Então, a ponto de serem assassinados mesmo. Então, sim, mas acho que vale a pena focar aqui muitos. Certo. Alguns relatos, não sei se o Padre Augusto me confirma, mas chega a se falar de 2.500 sacerdotes assassinados, padre, né? mortos. Sim. Então, mas o que me chama a atenção é que no meio desse caos de ódio, de fúria, no meio de todo esse horror, como São José Maria reagiu a tudo isso? Porque essa é a parte mais bela, quer dizer, olhar para o aspecto mais triste, que é o do ódio que foi despejado, da perseguição à igreja, de todo esse rancor, né, padre, que foi fomentado. E às vezes, quer dizer, as pessoas talvez nem tivessem direito, para além da questão sobrenatural, que havia um fundamento sobrenatural, nisso havia. Mas como que São José Maria se comporta, que nos edifica. Acho que vale falar um pouco sobre isso, padre. Vale sim. Vamos lá. Vale porque a época da Guerra Civil Espanhola foram anos importantes na história da obra, né? Foram 3 anos. Então, penso assim, a gente tem que entrar no coração de São José Maria e entender, é um homem que gostava muito de repetir aquela frase de São Paulo, que é preciso afogar o mal em abundância de bem. Então, ele dizia que um cristão tem que buscar unir e não dividir, perdoar, né, e não condenar. E ele queria fazer o apostolado, queria fazer a obra que era o que Deus lhe pedia. Ao mesmo tempo se via impedido, porque a perseguição à igreja era realmente dura. Ele teve muita coragem, porque já quando os sacerdotes eram perseguidos, ele se mostrava como sacerdote, usava batina, atendia os doentes, né? O fato do sacerdote usar batina em público, ele corria risco de vida por isso? Era sentença de morte, né? Certo. Era sentença de morte, mas ele ia com coragem, né? Quando não foi mais possível, porque realmente se ele saísse na rua de batina ia ser assassinado na hora, né? Então ele deixou de usar o traje clerical e teve que se refugiar em uma série de esconderijos para poder continuar fazendo a obra, né? Com a certeza de que Deus lhe pedia aquilo. Ao mesmo tempo, ele pregava que as pessoas não respondessem a violência com a violência, não respondessem o ódio com o ódio. E, da maneira como podia, continuava a fazer apostolado. Teve que passar por uma série de peripécias, né? Teve que atravessar os Montes Pirineus, por exemplo, para ir para uma zona da Espanha que não estava controlada
pelos marxistas, né? Então ele podia ali fazer o apostolado dele. Mas foi uma época de grande sofrimento, mas de grande crescimento para dentro, porque ele e as poucas pessoas que havia então na obra, elas se identificaram mais com a vontade de Deus, cresceram em fortaleza, cresceram em espírito de perdão, né? Porque depois isso começaram a fazer apostolado sem jogar na cara de ninguém o que havia acontecido, né? Então, ele batia nessa tecla, né? Pois não. Quer dizer, padre, para ele perdoar e perdoar sempre, quer dizer, era ponto passivo, não, nem se cogitava sobre isso, né? Quer dizer, perdoar e perdoar sempre. Sim, ele dizia que não tinha tido que aprender a perdoar porque Deus lhe havia ensinado a amar. Então a caridade vai na frente, né? No fundo eu tenho que ver nos outros pessoas que ainda que estejam agora no erro, mas eu não posso ser indiferente nem condená-las porque Deus não as condena, né? Deus, acaso quero eu a morte do ímpio ou antes que se converta e se salve, né? Então ele buscava isso e teve gestos heróicos, né? De viver a caridade com quem o perseguia, com quem o procurava inclusive para matar. Né? Com quem o difamou, não? Com quem o difamou. A calúnia é uma espécie assim de martírio em vida, né? É verdade. São José Maria sofreu muito porque isso, depois de terminada a Guerra Civil Espanhola, surgiram, né, ali no ambiente espanhol, depois isso se espalhou um pouquinho pelo mundo, uma série de incompreensões com relação à obra. Pessoas que não compreendiam o trabalho da obra, pessoas que, uma série de motivos, né, achavam que aquilo era uma novidade muito grande na igreja. Como é que pode, assim, alguém no meio do mundo ser santo, né? E achavam que aquilo é uma espécie, assim, de fanatismo, E ele foi perdoando, foi convivendo com aquilo e a obra foi ganhando espaço, sempre amada pelo bispo diocesano, né? Sempre amada pelos papas que a conheceram. Foi crescendo com essa fortaleza emprestada dos doentes, né? Com a fortaleza e com a certeza de estar fazendo a vontade de Deus. Bom, a Guerra Civil Espanhola de 36 a 39, como se não bastasse toda essa miséria. Depois ainda no episódio, a partir de 39, da Segunda Guerra Mundial, um Hitler e um Stalin para atrapalhar a vida da Europa e do mundo todo. Você já conhece bem o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Toda vez que os padres se referem à obra, você que ligou o programa agora, a gente está falando da Opus Dei, a obra Opus Dei, que inclusive Opus Dei significa... Obra de Deus. Obra de Deus. Opus Dei significa obra de Deus. A gente começou essa primeira parte do programa falando sobre o fundador José Maria Escrivá. A gente tem um pouquinho de tempo só nesse bloco, a gente vai para o intervalo, mas rapidinho. No mundo, quantos padres em médias da Opus Dei tem no mundo? Sacerdotes incardinados na prelazia, já vamos explicar o que isso significa. A gente vai explicar depois. São pouco mais de 2.000. Certo. E existem outros 2.000 sacerdotes que, sendo sacerdotes diocesanos, incardinados nas suas dioceses, estão associados à obra através da Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz. Então, com vocação à obra, são pouco mais de 4.000 sacerdotes no mundo. Cerca de 4.000 sacerdotes no mundo. E bispos também? Alguns bispos também. Não é, digamos assim, a obra não busca ter bispos, né? Mas o bispo pode fazer parte da obra, né? E, às vezes, o Santo Padre chama alguns sacerdotes da obra para exercer, né, o munus episcopal, e há alguns, né? O Padre Augusto Dantas é membro da Opus Dei, o Padre Wander é diocesano, não é membro da Opus Dei, mas sempre está ali próximo, trabalhando junto, né? Podemos dizer que o senhor é um colaborador da obra? Eu sou colaborador da obra, mas sou parte da família. Parte da família. Sou um com a família e realmente eu sempre digo isso ao Padre Augusto, digo isso ao diretor espiritual, Padre Francisco Fausto, que a obra é uma mãe zelosíssima que cuida muito bem de nós, viu, padre? Interessante, Eric, notar, já explicaremos mais isso, a obra, ela na verdade é eminentemente laical, é uma estrutura secular dentro da igreja, os sacerdotes são pouquinhos, são 2 ou 3%. Depois toda a riqueza da obra são os leigos, mulheres e homens, e vamos explicar Muito bem, isso. então vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, depois do intervalo você explica para a gente, então, como é o papel do leigo dentro da obra Opus Dei. Vamos falar um pouco mais sobre o carisma da Opus Dei, vamos falar mais diretamente sobre a Opus Dei, o que ela faz, como é que é o dia a dia, como é que faz para entrar, quem pode, quem não pode. E vamos falar sobre algumas lendas também. Muitas pessoas que acabaram, o senhor já disse um pouco aqui, mas vamos falar um pouco mais. Não entendendo, não conhecendo bem o que é a Opus Dei, o que ela faz, acabaram difamando. A gente não tem como amar o que a gente não conhece. A gente está fazendo esse programa para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre essa bonita obra de Deus. A gente vai para o intervalo, a gente volta já falando um pouco mais sobre isso. Não sai daí, a gente volta já.